Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre comandos básicos do Linux. Então, os tópicos que a gente vai abordar são esses aqui: tipos de usuários, login, logout, consoles virtuais, tipos de arquivo, principais diretórios, manipulação de arquivos, manipulação de diretórios e como obter ajuda. Bom, vamos lá. Aqui do meu lado eu tenho um terminal com uma instalação do Debian rodando, tá? E a gente vai visualizar o uso dos comandos, né, através desse terminal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o esquema de permissão básico de usuário do Linux, ele se baseia em usuários privilegiados ou usuário privilegiado e usuários não privilegiados. Então a gente tem a figura de um usuário que a gente chama de root, né, que é o usuário que seria o equivalente ao administrador pleno, ao super administrador. Então esse usuário, ele tem a possibilidade de fazer absolutamente o que ele quiser no sistema, certo? E quando a gente fala usuário, tanto você pode imaginar que é uma pessoa, um ser humano que está utilizando aquele usuário, como também um programa que está utilizando as credenciais daquele usuário, certo? Então a gente falou que tem o root e eu tenho usuários não privilegiados. Os usuários não privilegiados são todo o conjunto, todo o resto de usuários, né? Um usuário não privilegiado, muitas atividades que são restritas ao usuário root, ele não vai ter condição de estar fazendo, certo? Um exemplo rápido que a gente pode dar aqui de uma atividade que é específica, né, do usuário root, uma coisa até corriqueira, é a atribuição de endereço IP a uma interface de rede, certo? Você não consegue fazer isso, né, a princípio, com um usuário não privilegiado, tá? Então vamos fazer nossa primeira experiência aqui, né? Essa aqui é a tela de login do meu Debian, tá? Deixa eu pular aqui para o próximo tópico, né? Já adiantando. Como é que funciona o login e o logout. Então, nessa telinha aqui, uma vez que foi dada a carga no seu sistema, né, você cai nessa tela e você consegue já fazer o seu login. Então você consegue colocar o seu usuário, a sua senha e a partir daí utilizar o sistema. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai fazer com o usuário root, né? Vou digitar aqui root. Vou digitar a senha do meu root, tá? E aí eu entrei, tá? Esse prompt aqui já está sinalizando que eu estou logado no sistema, certo? Se eu quiser sair dessa minha sessão, né, eu tenho duas possibilidades de comando que eu posso usar, que é o exit ou comando logout. Os dois fazem exatamente a mesma coisa, tá? Bom, se eu quiser me logar com outro usuário, basta colocar o login do usuário, né? Eu já tenho esse usuário previamente criado nesse meu Linux Debian aqui, tá? E aí, naturalmente, você tem que saber a senha, digitou a senha estando correta, ele vai abrir um prompt para você aí. Eu vou sair aqui da seção do usuário coelho, agora utilizando o comando exit, né? Você vai ver que ele faz exatamente a mesma coisa que o logout. E só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui novamente o usuário coelho e vou digitar uma senha incorreta, só para vocês verem a mensagem de erro que vai aparecer para mim. Ele demora um pouquinho, é proposital isso, e olha o que aparece, login incorrect. Então o login não foi feito, certo? Vamos para frente. Tem um conceito que a gente tem que entender no Debian, que é o conceito de consoles. No Debian não, desculpa, no Linux, né? Eu uso tanto Debian que eu acabo confundindo Debian com Linux. O que é o console virtual, né? Isso que a gente está vendo aqui é um console, tá? Um console de texto, né? Então, o Linux, a maioria das distribuições trabalha com 8 consoles. Isso pode variar de uma distribuição para outra, mas normalmente você vai encontrar 8 consoles. E esses consoles são como se você tivesse telas, né, diferentes, né, simultâneas, sendo executada na mesma interface que você tem. Então veja aqui, ó, nessa telinha aqui do lado, que logo aqui em cima você vai encontrar a palavra TTY1, né? Aqui TTY1.
Então, esse TTY1 está sinalizando que é o primeiro terminal, é o terminal TTY1, certo? Eu posso utilizar uma combinação de teclas que é basicamente o Alt, né, no teclado, o Alt com o F1, F2, F3 até o F8, para alternar o meu console virtual. Então, eu vou digitar agora aqui, para vocês verem, Alt F2. Observem que o TTY aqui vai mudar. Ó, dá uma olhada aí, fica olhando. Tá vendo aqui que mudou? Eu digitei Alt F2 e ele mudou, né, o meu TTY. Vamos fazer outro teste. Vou digitar aqui no meu teclado Alt F3. Fica observando aí. Olha que mudou, tá vendo? Uma coisa interessante é o seguinte, estão acontecendo coisas diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, no meu terminal 1, vou alternar de novo aqui para o meu terminal 1, né? Vou me logar aqui como root. Opa, errei a senha, deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, estou logado como root. Se eu alternar para o terminal 2, veja que está acontecendo outra coisa. E eu posso inclusive utilizar um outro usuário, né, nesse outro terminal aqui. Então aqui eu estou como usuário coelho, né? Este é o usuário coelho. E deixa eu teclar aqui Alt, a combinação Alt F1. Este é o usuário root, né? Alt F2, Alt F1. Ok? Vamos para frente. A próxima coisa que eu quero comentar aqui é com relação aos tipos de arquivos que a gente vai encontrar em uma distribuição Linux, em um sistema Linux, né? Os arquivos mais comuns que nós vamos ter são os chamados arquivos regulares ou arquivos comuns, né? Então são aqueles arquivos que eles simplesmente armazenam informação, certo? É um arquivo que armazena texto, é um arquivo de uma imagem, de um vídeo, é um arquivo de configuração, é um arquivo binário, é um executável. Então é um arquivo que armazena informação e normalmente vai ser utilizado pelo usuário ou por algum programa, né? Ou por algum pacote, tá? Então isso a gente chama de arquivo comum. Além dos arquivos comuns, a gente tem também os diretórios. Os diretórios, esse conceito provavelmente você já conhece, né? do mundo Windows, é o equivalente à pasta. Então eu organizo os meus arquivos dentro de diretórios, né? Uma coisa que a gente tem diferente no caso do Linux em relação ao Windows é a nossa árvore de diretórios. Porque como no Linux não existe o conceito de unidade, aquela letrinha C, D, E, F, né? Tudo está dentro de algum diretório. Então eu tenho o diretório primário, o diretório principal que a gente chama de root, né? o barra ou root, né? Você pode chamar das duas formas. E esse diretório barra ou esse diretório root, ele vai trazer todos os primeiros níveis de diretórios e por aí vai. Então tudo que eu posso acessar no meu Linux vai estar dentro de algum subdiretório, né, dessa árvore, né, que começa com o diretório root ou com o diretório barra. Tá? Então esse conceito de diretório é basicamente a mesma ideia que a gente tem no Windows, né? É uma forma de organizar os arquivos dentro dos nossos sistemas de arquivos. Um terceiro tipo de arquivo que a gente vai ter no Linux se chama links, né? Os links, eu tenho dois tipos principais de links, né? Que seria o link simbólico ou soft link e o hard link. Então tem o soft link e o hard link, né? Sendo que o soft link ele também é muito chamado de symbolic link ou link simbólico. Então como é que funcionam esses links, né? Vamos começar primeiro pelo link simbólico, né? O link simbólico ele é muito parecido com um conceito que existe no Windows que a gente chama de atalho. Então o que é o atalho no Windows? O atalho no Windows ele é um arquivo que ele basicamente ele aponta para um outro arquivo, certo? Mas o atalho ele é simplesmente um apontador. Através do atalho você consegue executar ou abrir o arquivo original. Se você apaga o atalho, você não apaga o arquivo original, certo? Esse mesmo comportamento a gente vai encontrar no Linux, tá? Eu posso criar um link simbólico, né? Que é uma referência, é semelhante a um atalho, né? E uma manipulação como uma remoção, né? Se eu removo o meu atalho, o meu link simbólico, eu não necessariamente estou removendo o arquivo original, tá certo? Outra coisa também interessante é uma diferença entre os links simbólicos e os hard links, né? Os hard links eles só podem ser criados
dentro do mesmo sistema de arquivo, tá? Isso é só um detalhe. E também você não pode criar hard link para diretório, tá? Você não pode criar hard link para diretório. O soft link ele não tem essas restrições, né? O soft ou symbolic links não tem essas restrições. Vamos ver no nosso terminal aqui como é que seria o uso desses links, né? Aqui eu estou logado como usuário root, né? Você pode verificar aqui aqui mais à esquerda, né? E deixa eu limpar a tela, vou utilizar o comando clear e ele vai me limpar a tela, certo? Eu gosto de tela limpinha, mais fácil, melhor para visualizar. Então, primeira coisa, eu vou criar um arquivo utilizando o comando tot, certo? E vou dar o nome a esse arquivo, vou chamar de original, certo? Daqui a pouco a gente vai falar do comando ls, mas eu vou me antecipar um pouquinho. Se eu digitar aqui ls, ele vai me listar os arquivos que eu tenho no meu diretório corrente. Então ele já lista aqui original. Tá vendo que apareceu aqui original? É porque ele já está listando esse arquivo que eu criei, né? Se eu quisesse criar um link simbólico, né, apontando para esse arquivo, como é que eu faria? Você vai usar o comando ln-s, tá? ln-s. Vai utilizar o arquivo original como primeiro parâmetro e segundo parâmetro o nome do link, né, que eu vou chamar aqui simplesmente de link simbólico. Pronto, uma vez feito isso, se eu digito novamente um ls, eu vou ter agora aqui os dois arquivos, né, sendo que através do ls-l eu consigo visualizar que o link simbólico, na verdade, é um apontamento, né, um atalho. Você pode... Esse nome atalho é ideal que você não utilize no mundo do Linux, mas se você está acostumado ao conceito de atalho no Windows, é uma forma de você se lembrar qual é a função, né, qual é a funcionalidade do link simbólico. Então, sempre prefiro utilizar o termo mais correto, que é link simbólico. Tá? Então, aqui a gente consegue visualizar o link simbólico, né, apontando para o arquivo original. Beleza. E o link e o hard link, né? Como é que funciona? O hard link eu crio também através do comando ln, né? Sem o parâmetro "-s", né? E aí o hard link eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou criar um hard link aqui referenciando o arquivo original, né? E vou chamar o meu hard link de hard link mesmo, né? Hard link. Uma vez feito isso, agora, novamente, eu digitando ls para listar os arquivos, eu vou ver que foi criado um hard link chamado hard link, né? Se eu dou um ls-l, eu consigo visualizar esse hard link aqui também. Ó, pessoal, observe o seguinte, uma coisa que você consegue observar depois de você estar criando um hard link, né? A segunda coluna, depois você digita um ls-l, a segunda coluna ela traz um númerozinho. Não sei se vocês estão vendo aqui. O primeiro arquivo é o hard-link, né? Ele tem o número 2, a segunda coluna. O segundo arquivo ele tem o número 1 e o terceiro arquivo tem o número 2. Então esse 2 está informando que existem dois hard links para o arquivo original, certo? E aí em todo hard link, em toda referência, você vai encontrar essa numeração. Então, na verdade, o hard link ele é muito semelhante ao arquivo original. Ele se confunde com o arquivo original, porque ele é uma referência com as mesmas características do arquivo original. E uma coisa interessante é que depois de você criar um hard link, se você apagar a referência original, o arquivo original, você vai continuar com o hard link com o mesmo conteúdo. Então, não acontece nada com o hard link, tá? Depois de você apagar o arquivo original. Já o link simbólico não. Se eu apago o arquivo original, o link simbólico ele permanece lá, mas ele vai referenciar um arquivo que não existe mais. O conteúdo ele vai ser apagado, tá? E se eu apagar um link simbólico, né, eu vou estar apagando somente o link simbólico, com o arquivo original não vai estar acontecendo nada, né? E novamente relacionando com o hard link, se eu crio um hard link e depois removo ele, o arquivo original permanece lá também inalterado. Tá bom? Então vamos só fazer essa experiência aqui de apagar, né? O comando de apagar é o rm,
Então, se eu primeiro apagando aqui o arquivo original, né, rm original, vou dar um novo ls aqui, -l, vocês vão ver que não está mais listando o arquivo original, né, mas eu continuo tendo o hard link e o arquivo original, certo? O hard link eu consigo acessar normalmente, né, não é um problema. Então você vê que o arquivo permanece lá. Se eu der, por exemplo, um cat, o cat é um comando que lista o conteúdo de um arquivo. Como a gente criou um arquivo vazio, esse cat vai só vai me retornar com nada caso o arquivo ele seja acessível, tá? Então vou digitar aqui cat hard link, né? E ele vai me retornar nada, mas aí funcionou, pelo menos funcionou, né? Se eu apago o hard link agora aqui, aí eu estou apagando a última referência ao arquivo e realmente agora o conteúdo do arquivo original se foi, né? E se eu pedir para listar o conteúdo através do cat do link simbólico, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que não existe uma referência a esse arquivo, ó, no such file or directory, ou seja, não existe uma referência a esse arquivo ou diretório, tá? Então eu tenho um link simbólico quebrado, né? Isso é uma coisa que acontece. O hard link jamais ele vai ser um hard link quebrado, né? Mas o link simbólico ele pode ser um link quebrado aí, tá bom? Deixa eu dar mais um clear aqui e vamos seguindo aqui com a nossa explicação. Falamos de arquivos do tipo link, né? Nós temos também arquivos do tipo dispositivos, então ou devices, né? Arquivos do tipo device, eles são mapeamentos de dispositivos de hardware no seu sistema de arquivo. Então uma coisa engraçada que acontece no Linux é que você consegue muitas vezes manipular, referenciar dispositivos através de arquivos. Tem até um bordão, uma frase que é muito utilizada, né, que é o seguinte, o pessoal fala, tudo no Linux, tudo no Unix é arquivo. Então tudo que você pensar, você pode manipular através de arquivos, né? Então, um exemplo que a gente não encontra, né, por exemplo, no mundo do Windows, é exatamente arquivos que representam dispositivos de hardware, né? E como dispositivo de hardware, né, você pode pensar assim, em teclado, em tela, né? Mas até unidades de armazenamento. Então são dispositivos de hardware, né? Mas dispositivos também não necessariamente de hardware que a gente pega, mas por exemplo a tela para o Linux, né? O terminal, o meu console virtual, cada console virtual para o Linux ele é um hardware, né? E a gente pode inclusive fazer um teste interessante aqui, engraçado, que é gravar, né, diretamente em um arquivo de console virtual. E olha o que vai acontecer aqui, vamos fazer esse teste. Nessa tela aqui eu tô no meu console número 1, tá? Estou no meu console número 1. Então se eu alternar através do Alt F2, ó, Alt F2, eu vou estar aqui no meu console 2, não é isso? Deixa eu apagar isso aqui, limpar a telinha. E aí eu vou voltar para o meu console 1. Ó, voltei para o meu console 1. Certo? Estou agora no console 1. Eu vou digitar um comando aqui, pessoal, que eu vou estar gravando uma mensagem. Olá, pessoal, em um arquivo que é o /dev/tty2. Aqui eu puxei a listagem de todos os TTYs que eu tenho aqui e eu vou utilizar o TTY2, tá? E olha o que vai acontecer. Quando eu der um Enter, certo? Não aconteceu nada? Aconteceu sim. Deixa eu mudar aqui. Eu estou no terminal 1. Vamos para o terminal 2 aqui, ó. Terminal 2. Olha só que coisa interessante. O terminal 2, aquela mensagem que eu gravei, ela foi direcionada para um arquivo de hardware que representa o terminal 2 e aí ele recebeu essa gravação aqui, ó. Apareceu aqui. Certo? Voltando aqui ao nosso terminal 1, né? Quem quiser repetir, está aí na tela o comando que a gente usou. E aí, para finalizar, os tipos de arquivos, né? A gente vai ter também arquivos do tipo sockets e pipes, que são arquivos mais utilizados entre processos e utilizados para esses processos eles trocarem informação entre si, né? Normalmente você não utiliza diretamente, né? Principalmente os sockets a gente não utiliza diretamente. Já os pipes, algumas vezes até a gente utiliza, tá? Bom, vamos para frente, né?
Vamos falar agora sobre os principais diretórios que a gente encontra no Linux, né? Bom, primeiro aqui a gente tem aqui o /sys e o /proc, né? Que são diretórios, eles não armazenam arquivos propriamente dito, ou seja, você não vai encontrar esses arquivos armazenados no seu disco rígido. Esses arquivos eles são criados em tempo de execução, né? E normalmente esses arquivos eles trazem informações do sistema, processos que estão rodando, números de processo, informações da memória, do processador e dos hardwares de forma geral. A gente tem um segundo exemplo aqui de diretório, que é o /dev, que ele vai trazer aqueles arquivos, né, de dispositivos. Então são representações, também não são arquivos que estão realmente no seu HD, na sua unidade de armazenamento, né? São arquivos que são criados em tempo de execução e são arquivos que representam dispositivos de hardware, tá? A gente tem o /mnt e o /media, que são diretórios que são utilizados normalmente para montar unidades de forma temporária, por exemplo, um disco em um CD-ROM, uma unidade USB, né? Você vai normalmente encontrar através de subdiretórios dentro desses diretórios aqui, o /mnt e o /media. Nós temos o /boot, que ele traz os arquivos que fazem a carga do boot no sistema, né? que fazem o boot no Linux, a imagem do kernel, né? Que é basicamente o que é carregado no momento do boot. Nós temos, deixa eu pular esse user aqui, daqui a pouco eu comento, nós temos o /lib, né, que em algumas distribuições ele vai trazer bibliotecas que são programas, né, que na verdade são utilizados por outros programas. Então são recursos, né, são programas que não tem como objetivo ser programas para usuário final, mas na verdade são bibliotecas para serem utilizadas por outros programas. A gente tem o /sbin e o /bin, né, que armazenam os programas, os binários, né, os executáveis essenciais do sistema. Então, digamos assim, os programas mais importantes, né, o conjunto de ferramentas mais importante do sistema vai estar dentro do /sbin e /bin. E no /user, né, a gente vai encontrar os programas e também alguns outros arquivos, né, que são programas mais para o usuário, né, programas de uso do usuário. Então são programas que não têm a mesma característica dos programas que a gente vai encontrar no /sbin e no /bin. A diferença do /sbin para o /bin é que o /sbin ele traz executáveis que precisa de permissão de root para ser executado. E o /bin não. O /bin ele pode ser executado por qualquer usuário, um usuário não privilegiado, né? O /var ele vai trazer dados, arquivos, né, que são utilizados de forma temporária. São dados que têm uma característica de variar bastante, né, mas são dados temporários para para os programas, para sistemas, né? Por exemplo, se você tem um servidor web, né, provavelmente os arquivos dos sites que estão sendo armazenados vão estar dentro do /var. Se você tem um servidor de e-mail, né, as mensagens de e-mail, né, provavelmente elas vão estar no subdiretório do /var, né, e por aí vai. Nós temos o /etc, que ele armazena os arquivos de configuração do sistema, né? Então toda a configuração do sistema vai estar dentro de arquivos, né? Normalmente arquivos texto, né? Na maioria dos sistemas no Linux, né, é utilizado arquivo de configuração em texto. Então isso é uma coisa interessante porque você tem a possibilidade de editar, né, essa configuração de uma forma mais simples, né? O arquivo binário ele já depende de um utilitário para ser manipulado. Nós temos o /tmp, né, que ele traz arquivos temporários. Normalmente ele é limpo toda vez que você dá o boot no sistema, ou de tempos em tempos. E nós temos o /home, que é o diretório que traz os arquivos pessoais de cada usuário, né? Então tem um usuário, por exemplo, que chama coelho. Eu vou ter lá o /home /coelho, e dentro do coelho onde vai estar sendo armazenados os arquivos pessoais daquele usuário. Bom, vamos para frente aqui. Vamos falar agora sobre alguns comandos de manipulação de arquivo, né? Esses aqui são os comandos bem essenciais realmente de manipulação de arquivos: o ls, o cd, o cp, o mv e o rm. Então, o primeiro desses comandos aqui é o ls, né? O ls, como a gente viu aqui já, ele lista o conteúdo do diretório atual, tá? Então, se eu der só ls, ele vai me listar
os arquivos, né, o que é que existe de arquivo no meu diretório corrente, né? Se eu quiser visualizar um diretório específico, eu posso digitar ls, espaço e o diretório. Por exemplo, se eu sei que existe o diretório lá, digamos, /tmp, né? Eu quero visualizar o que é que tem lá dentro do /tmp. Então, eu posso digitar ls, espaço /tmp, como eu coloquei aqui, e ele vai me trazer o que tem lá dentro do /tmp. Veja que eu dei enter aqui, pessoal, e não retornou nada. O que é que aconteceu? O meu /tmp não tem nada, certo? Então, por exemplo, eu poderia, deixa eu colocar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vai ter arquivo, por exemplo, o /etc, se eu der um ls espaço /etc, ele vai retornar vários arquivos aqui, vai inundar a tela de arquivo, certo? Então você vê que o fato de ele retornar o prompt para você, né, e não dizer nada, não é que necessariamente aconteceu uma coisa ruim, né? O Linux, geralmente ele tem esse comportamento, né? Se funcionou, ele fica caladinho. Ele faz lá o que ele tem que fazer e fica calado. Ele não é muito verboso, ele não dá muito mensagem, a não ser que realmente precise. Se, por outro lado, você digitou um comando e tem alguma coisa errada com aquele comando, aí ele vai dar um grito, ele vai reclamar, ele vai mostrar uma mensagem de erro lá para você. Tá? Então, você digitou um comando, deu Enter, ele não aconteceu nada, né, mas voltou ao prompt, então provavelmente funcionou. Certo? Provavelmente funcionou. Então, continuando aqui com o nosso... a gente falou já do ls, né? Aqui o ls. Vamos falar do cd. O cd ele é utilizado para você chamar diretório, ou seja, para você entrar em um diretório, né? E aí, antes de mostrar o cd, eu vou falar do pwd, certo? Que daqui a pouco a gente vai falar dele também. O pwd, ele me retorna o diretório corrente. Então, ele vai me dizer qual é o diretório que eu estou no momento. Olha só o que ele disse, /root. Então, quer dizer, o diretório atual é o /root. Eu estou no diretório /root, né? Se eu estou no /root e quiser ir para um outro diretório, basta eu digitar cd espaço diretório para onde eu quero ir. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse ir para o /etc, cd espaço /etc. Dei um enter, né? Veja que o prompt aqui mudou já, mostrando aqui o /etc, né? Mas dependendo do sistema que você está, isso aqui nem vai aparecer, né? De toda forma, você pode usar o pwd para ele confirmar para você qual o diretório corrente, ou seja, qual é o diretório que você está no momento, né? Vamos voltar aqui para o nosso /root, né? cd espaço /root, certo? E aí, para exemplificar esse comando cp, que ele é utilizado para cópias, para copiar, né? Eu vou criar aqui dois arquivos. Deixa eu limpar a tela aqui, né? Dar um clear. Vamos dar um ls aqui para ver o que é que a gente tem. Tem um link simbólico. Deixa eu apagar esse arquivo aqui. Já estou me adiantando. Ó, rm link simbólico. Então a gente já está utilizando esse último comando aqui dessa listagem rm. Enter. Se eu der um novo ls, ele não me retorna nada, quer dizer, tá zerado, né? Eu não tenho nenhum arquivo dentro do meu diretório. E lembrando que eu estou no /root, tá? Então eu vou dar um clear novamente aqui na minha tela. E agora eu vou criar um arquivo chamado ABC. Arquivo ABC. Criei. Se eu dou um ls aqui, já aparece o arquivo ABC. Se eu quiser copiar esse arquivo ABC para um outro arquivo, né? Quer dizer, copiar o conteúdo. Eu quero que o conteúdo de ABC ele apareça em um outro arquivo. Eu posso utilizar o comando cp. Né? Então, cp espaço. Primeiro parâmetro é o arquivo original. Segundo parâmetro, para onde eu quero copiar. Né? Então, digamos que eu queira criar o arquivo def. Então, eu quero copiar o conteúdo de ABC para def. Vou dar um enter e aí quando eu der um novo ls, é o que vai acontecer. Agora eu tenho o ABC e eu tenho o def. Né? Existem algumas construções mais elaboradas, pessoal. Por exemplo, você pode, nesses parâmetros aí, do cp, do mv, você pode referenciar diretórios. Então, eu poderia, por exemplo, copiar o arquivo ABC do meu diretório corrente para o diretório, digamos, /etc. Né? Por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó, cp abc para /etc. Então, o que eu estou fazendo através desse comando aqui é o seguinte: eu estou copiando o arquivo ABC para um outro diretório, para o diretório /etc. E como eu não especifiquei o nome do arquivo
do novo arquivo vai ser criado, ele assume que é o próprio nome original do arquivo, né? Se eu dou um Enter aqui, né? Se você der lá um ls/etc/bc, você vai ver que o arquivo foi criado. Isso aqui, inclusive, é um outro uso, né, do ls, que a gente não tinha mostrado ainda. Você pode especificar o ls já, se você sabe exatamente o nome do arquivo, o caminho completo, você pode já utilizar como parâmetro, né? Vamos aqui para o nosso próximo comando, é o mv. Então o mv ele serve para renomear e para mover arquivos. Então a gente mostrou aqui no exemplo anterior com CP a criação do arquivo chamado abc dentro de etc, né? Então eu vou apagar esse arquivo aqui, /etc/abc, certo? Ele não existe mais, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero mover o arquivo ABC que existe aqui dentro do meu diretório corrente, né? Então, recapitulando, qual é o meu diretório corrente? /root. O que é que tem dentro do meu /root? Tem o arquivo ABC e o DF. Eu quero mover o arquivo ABC para /etc. Então, eu poderia fazer assim, ó. Mover ABC para /etc. Certo? Dessa forma, eu vou estar movendo o arquivo ABC para /etc, né? Pronto, veja que eu dei Enter, ele não me retornou nada, funcionou, tá? Lembre que esse é um comportamento bem comum no Linux, né? E se eu der um ls agora, /abc, você vai ver que ele vai retornar, confirmando que ele realmente moveu. E se eu der um ls aqui, sem nada, no meu diretório corrente não tem mais o ABC. Então ele não copiou, ele moveu, né? Tá, beleza. E se eu quisesse renomear? Se eu quisesse renomear o arquivo, eu tenho um arquivo aqui no meu diretório corrente DEF. Se eu quisesse renomear esse arquivo para outro nome, vamos inventar aqui um nome. Eu quero renomear DF para GHI. Vai ser o novo nome de DF. Então eu digito MV, arquivo original, e o novo nome que ele vai assumir, né? Olha o que vai acontecer. Eu não tenho mais o DF, agora eu tenho o GHI, né? Consegui renomear dessa forma o meu arquivo. Então veja que com MV, tanto você consegue mover quanto renomear. Inclusive, se você quiser, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se eu quisesse agora mover o arquivo GHI e renomear, né? Eu poderia fazer assim, ó, mover o arquivo GHI para /etc/def. Ele vai assumir o nome anterior e ele já está movendo para dentro de /etc. E aí, para confirmar que realmente funcionou, né? Tá lá, o arquivo já foi movido e foi renomeado. Beleza? Bom, e, né, o último comando dessa listagem aqui é o rm, né? Que a gente usa basicamente para remover arquivos, né? Se eu quisesse remover estes dois arquivos que a gente criou, rm /etc/abc, né? Não me retornou nada, funcionou, fica tranquilo. Se eu digitar aqui o ls/etc/abc, ele vai dar uma mensagem de erro porque o arquivo não existe, certo? Então, ele deu uma mensagem de erro aqui, ó. No such file or directory, quer dizer, não existe esse arquivo ou diretório. Vamos fazer o mesmo processo com o arquivo df, né? rm/etc/df. E aí, de novo, vou dar aqui um ls e a gente não mais vai conseguir visualizar o arquivo. Cannot access, no such file, então realmente foi removido. Tranquilo? Bom, vamos falar agora de arquivos, de comandos, né, específicos para diretório. O primeiro comando específico para diretório a gente já comentou aqui, que é o pwd, né, que ele retorna o diretório corrente, certo? O segundo arquivo que a gente tem aqui é o mkdir. O mkdir ele é utilizado para criar diretórios. Então, se eu quero criar um diretório que eu vou chamar, sei lá, vamos chamar esse diretório de dir1. Vou chamar ele de dir1. Então, se eu digito mkdir espaço dir1, eu vou estar criando um diretório chamado dir1, né? E se eu der um ls aqui, veja que ele vai aparecer na minha listagem, tá? Muitas vezes, pessoal, você digita um ls e lá misturado com arquivos, diretórios, você não consegue visualizar muito bem, né? Uma forma que você tem para diferenciar, né, é utilizar o ls --color. Então, dessa forma, ele vai colorir automaticamente, né, em função do tipo de arquivo que ele está listando. Essa coloração azul é porque é um diretório,
né? Vamos criar aqui um arquivo só para vocês verem que não é diretório, né? Eu consigo criar um arquivo com TOT, um arquivo regular, chamado de ABC. E se eu der novamente no ls -color, você vai ver que o ABC está branco, né? Quer dizer, é um arquivo regular, e o dir1, como ele é um diretório, tá azul, tá azulzinho. Outra forma de fazer a mesma coisa, se eu dou um ls-l, né? Se você observar aí na primeira coluna, né? Quando é um diretório, vem um D. Tá vendo a primeira letra da primeira coluna aqui na linha do dir1, tem um D. Né? Esse D é informando exatamente que é um diretório. Tá? Beleza, então já vi como cria um diretório. Né? E se eu quiser apagar esse diretório? Aí eu vou utilizar o comando rmdir. Vamos apagar o dir1. rmdir dir1. E aí ele não me falou nada, é porque funcionou, né? Porque funcionou. Se der um ls aqui agora, veja que não tem mais dir1. Né? Apagou o dir1. Só uma observação aqui, pessoal, com relação ao rmdir, né? Você não consegue apagar diretório se ele tiver algum conteúdo dentro. Tá? Então, se você tem um diretório que ele está vazio, você consegue apagar. Se o seu diretório tem arquivos, você não vai conseguir apagar. Você vai ter que primeiro apagar os arquivos, os diretórios que tem dentro desse diretório, para poder utilizar o rmdir. Uma alternativa que a gente tem para apagar um diretório com todo o conteúdo que ele já tenha, né, é utilizar o comando rm com o parâmetro "-r", certo? Então, o rm com parâmetro "-r você pode utilizar apontando para um diretório, né, por exemplo, o diretório dir1, e aí ele vai apagar dessa forma que ele vai apagar o diretório dir1, inclusive se o dir1 ele não estiver vazio, ele vai apagar o dir1 junto com todos os arquivos e diretórios que tem dentro do dir1. Beleza? Então isso é uma dica também interessante, né? Para se você tem uma estrutura de arquivos e diretórios grande, né? Com um único comando você consegue apagar o diretório e tudo que ele tem dentro dele, tá? Beleza. Bom, o último tópico que a gente tem aqui para falar é como obter ajuda, né? A maioria dos comandos, pessoal, ele possui o que a gente chama de página de manual, né? Então, para você consultar a página de manual de um comando, é super simples. Você vai simplesmente digitar man espaço o comando. Por exemplo, a gente utilizou, qualquer comando desse que a gente utilizou, a gente pode utilizar aqui para consultar a página de man. Por exemplo, vou consultar a página de man do ls. Como é que eu faço? Man espaço ls, só isso. Vou dar um enter e ele vai me retornar com a página de manual do meu comando ls, certo? Essa página de manual, né, dependendo do comando, ele é bem detalhado, normalmente ele traz todos os parâmetros que você pode utilizar com o comando, né? Os comandos no Linux é comum que ele tenha uma quantidade enorme de parâmetros, né? Então não adianta querer ser herói e decorar todos os usos possíveis com todos os parâmetros de todos os comandos, né? Você tem a página de manual aí à sua disposição para você fazer essa consulta. Uma outra possibilidade também que a gente tem é utilizar o parâmetro "-k" com man, tá? man-k, para fazer uma pesquisa, por exemplo. Você sabe, você não se lembra exatamente o comando, mas você sabe que no comando tem, digamos, acho que tem pwd no comando, man-k pwd. Então ele vai buscar todos os comandos, né, que tem alguma coisa pwd no comando. Veja o que ele retornou. Retornou vários comandos que dentro do nome do comando ele tem o pwd, inclusive o pwd sozinho, sem nada, né? E aí através disso aqui você consegue localizar de repente um comando que você queira consultar, né? É uma dicasinha interessante essa aí, para você pesquisar, nem sempre você se lembra o nome, né, do comando, tá? Outra forma que a gente tem a gente falou do man, né? A segunda forma que a gente tem de pedir ajuda, né, é com o -help. O -help nada mais é do que um parâmetro, né? Então a maioria esmagadora dos comandos ele recebe um parâmetro que é o -help, tá? A maioria, não são todos, mas realmente a maioria dos comandos que a gente tem no Unix, né, ele vai ser sensível a esse parâmetro. E o -help ele vai retornar para a gente também uma longa listagem explicando os parâmetros possíveis, tá? Veja que aqui ele imprimiu muita coisa na tela, né? Tanto que passou e a gente não conseguiu ver, né? Uma forma que a gente pode utilizar para paginar, ou seja, para pausar toda vez que preencher uma tela, é colocar uma barra vertical
seguido de more, certo? Você pode usar isso aqui com qualquer comando. E aí dessa forma ele vai parar para cada tela que é preenchida. Ó. Veja que ele preencheu a tela, né? E aí ele está aguardando eu teclar aqui um espaço, né? Para ele preencher novamente outra tela. Ó. De novo, certo? E por aí dessa forma eu consigo ler a saída do meu comando, né? Do meu -help, tá? E pessoal, obviamente a outra forma que a gente tem de buscar ajuda é recorrendo à internet, né? A internet hoje está acessível para todo mundo, você acessa do celular, de praticamente qualquer dispositivo, então também é uma forma, né? Você vai lá numa máquina de busca, num Google ou em outro de sua preferência, coloca lá o que você está buscando e assim, hoje em dia tem muito material na internet disponível, né, para ajudar a gente com relação a uma configuração, um comando, como utilizar uma determinada coisa, né? Então está muito rico, né, de material, de tutorial, de material, de referência, até material didático mesmo, né? Até livro você consegue encontrar, né, livros completos. Então também tem vale a pena a gente comentar que tem a internet aí à nossa disposição para nos ajudar também, né? Bom pessoal, a gente vai ficar por hora aqui, né? Esse foi o vídeo de comandos básicos no Linux. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica até a próxima aí, pessoal.